A diretoria do Flamengo precisa ligar o alerta para essas definições da CBF em relação à arbitragem para apitar jogos do Flamengo. Olha só, o Flamengo, depois do jogo de amanhã contra o Botafogo, é o Palmeiras. Para o jogo de amanhã, o Flamengo tem 4 jogadores pendurados, 4 não, 5. 5 jogadores pendurados com o segundo cartão amarelo. E a CBF escala árbitro, que está na lista de árbitros que mais aplicam cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, jogadores que podem ficar de fora do jogo contra o Palmeiras. Esse cidadão pode tirar jogadores do Flamengo do jogo contra o Palmeiras. É bom ficar de olho. Eu vou falar sobre isso, esse árbitro que a CBF definiu. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Sport Recife e Flamengo. Jogo que ganha imbróglios. Sport pode pagar multa de 20% do valor da operação em relação ao acordo que foi feito com a empresa para o jogo acontecer na Arena Pernambuco, mas não embrole só. PVC defende calote dos clubes da Libra sobre repasse de verbas dos direitos de transmissão relativos à audiência para o Flamengo. Olha só o que PVC falou e a situação envolvendo Gerson, hein? Gerson, o pai do Gerson, rapaz, em 2022, ele falou que se não for para jogar no Flamengo, não joga em nenhum outro clube brasileiro. Com todo respeito aos clubes e principalmente ao Palmeiras, mas parece que agora o negócio mudou totalmente, né? Porque tá mais pro Gerson ir para o Palmeiras em 2026. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. O Flamengo que ganha uma lista de desfalque, que posso dizer assim, extensa para esse jogo contra o Botafogo. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já começo falando sobre a situação envolvendo jogadores, que o Flamengo pode ter realmente uma lista extensa, né? Imensa, eu posso falar assim, para esse jogo contra o Botafogo amanhã no estádio Newton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já trouxe para vocês logo cedo, a situação envolvendo o Alan e Danilo, que estão cumprindo suspensão automática nessa partida de amanhã. O Flamengo pode perder o Alan e Dela Cruz, e agora também Saul. Olha só, Saul, Dela Cruz e Alan dificilmente estarão à disposição de Felipe Luiz contra o Botafogo. Saul trata dores no tornozelo esquerdo e o clube adota cautela. Já Dela Cruz e Alan sente desconforto com o piso sintético. Internamente, a avaliação é de que é difícil estarem presentes no clássico contra o Botafogo. A ida de Saul para o clássico contra o Botafogo só deve ser definida para valer amanhã. O jogador apresenta dores no tornozelo e o entendimento é de que foram agravadas porque ele fez jogos no sacrifício. Durante a data FIFA, ele evoluiu bem, mas até ontem não estava totalmente zerado, essa informação que temos. Então aí, além dos que já estão fora, que foram expulsos no jogo contra o Bahia, Danilo e o Alan Cian, podemos não ter o Alan, o Dela Cruz e também o Saul para o jogo. Ou seja, para quem praticamente não tinha desfalque para esse jogo, já vai em 5, né? É inacreditável, né? Dentro do Flamengo as coisas como acontecem tão rápido, né? Agora as coisas, cara, sinceramente, gente, as coisas ruins, né? Porque coisa boa mesmo é difícil acontecer agora, né? Parece até uma zebra. Olha só, fala sobre a arbitragem para esse jogo de amanhã, que a diretoria precisa também ficar em alerta, tá? Porque a gente já sabe o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, essa maior sacanagem, e não é novidade o que acontece daqui para frente, o que pode acontecer. E por que eu falo que o Flamengo precisa ficar em alerta sobre a arbitragem? O árbitro da partida amanhã, que é o Alex Stefano, que será o árbitro escolhido pela CBF para apitar o jogo de Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, o profissional está na lista de árbitros que mais aplicam cartões amarelos no Campeonato Brasileiro de 2025. E vale ressaltar que Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Alan e Carrascal, 5 atletas estão pendurados com o segundo cartão amarelo.
outro ponto, que o jogo depois desse jogo contra o Botafogo, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã. E aí, meus amigos, eles calculam tudo, tá? Eu não duvido que esses caras realmente podem tirar jogadores contra o Palmeiras no Maracanã. É um absurdo isso. Um absurdo. Aí tá reclamando da arbitragem. O jogo nem começou ainda, mas sabemos o histórico do árbitro. Realmente como ele age dentro de campo. Então tomara que não seja assim, né? Tomara que eu esteja enganado, mas a diretoria do Flamengo precisa ficar ligada nessa situação, nessas definições da CBF em relação à arbitragem para apitar jogos do Flamengo, hein? De olho aberto nessa situação. Bom, fala agora sobre a situação envolvendo o jogo Sport Flamengo, marcado para o dia 13/11. É imbróglio por cima de imbróglio para essa partida. É venda de mando de campo. Torcidas organizadas do esporte não aceitam, querem na ilha, não querem na Arena Pernambuco. E agora com o evento imobiliário, o Fórum Imóvel 25, também marcado para o dia 13 e 14 de novembro, na Arena Pernambuco, o esporte terá que negociar uma mudança de data do jogo contra o Flamengo com a CBF. Pois a venda do mando de campo no jogo contra o Flamengo já foi efetuada. Lembrando que caso mude de local, olha só, aí o esporte terá que pagar uma multa de 20% do valor total da operação. Ou seja, a situação só complica para o esporte, as torcidas organizadas do esporte também pressionam, e aí complica para valer. Porque se realmente, caso mude de local, o jogo Sport e Flamengo, o esporte terá que pagar uma multa de 20% do valor total da operação fechada com a empresa que comprou o mando de campo de Sport e Flamengo. O Flamengo está só observando de longe, só de olho nessa situação, obviamente, mas vamos ver o que deve acontecer. Bom, falar agora sobre as palavras do PVC, Paulo Vinícius Coelho. O jornalista defende calote dos clubes da Libra sobre repasse de vendas de direito de transmissão relativos à audiência para o Flamengo. E olha só o que ele falou, cara. Inacreditável, né? Inacreditável. Falou o seguinte: acontece que os depósitos vão acontecer até 2029. E, portanto, se o Flamengo ganhar o mérito da questão, alguém vai ter que devolver esse dinheiro. Esse dinheiro vai ter que cair na conta do Flamengo. O bloqueio se aplica quando você vai perder a chance de recuperar o dinheiro. No julgamento do mérito, o dinheiro vai voltar para o Flamengo. Se o mérito disser que o Flamengo tem razão, analisou aí o PVC em relação a essa situação da Libra, Flamengo e Libra e os clubes, né? A gente entende aqui que ele fala que o bloqueio só se aplica quando realmente você vai perder a chance de receber. Quando vê que não tem como receber, a gente tem que bloquear para poder pagar. Nesse caso contrário, os clubes não têm realmente essa situação, mas o Flamengo está correndo atrás dos direitos dele. O Flamengo está correndo atrás do direito dele. O PVC está falando demais em relação ao Flamengo. Já é momento dele parar, botar uma pedra nesse assunto. E tá bravinho, parece até o dono da Libra ele. É inacreditável isso. Inacreditável. Bom, fala agora sobre a situação envolvendo o Gerson, rapaz. Eu tava aqui lembrando a situação. O Gerson pode pintar no Palmeiras, hein? E eu estava aqui revendo uma entrevista do pai do Gerson em 2022, quando o Gerson estava no Olympique de Marselha. O pai do Meia deu uma entrevista sobre a ida do jogador para outro clube brasileiro e que não seja o Flamengo, né, que não fosse o Flamengo na época. E ele falou o seguinte, olha só pode estar de brincadeira, né? Com todo respeito ao Palmeiras e qualquer clube brasileiro, ou joga no Flamengo ou cumprimos o contrato no Marselha. Mais clube nenhum, ok? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Disse aí o atleta Marcão, o pai do Gerson, em 2022. Por que eu venho falar sobre isso? Porque, ao que tudo indica, o Gerson pode pintar no Palmeiras sim, tá, nação?
o Gerson pode pintar no Palmeiras em 2026. E aí toda aquela balela do seu Marcão, a gente já sabe como é o seu Marcão, vai aí por água abaixo, né? É inacreditável, sempre fanfarrão o seu Marcão, o pai do Gerson, e destruindo, né, cara, a carreira do Gerson. Essa é a verdade, essa é a verdade. O que você acha sobre essa situação? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, de agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.